Amada igreja, paz do Senhor, sábado abençoado a todas nós. Eu espero muito que vocês tenham passado um sábado repleto de bênçãos dos céus, tá? E que todas puderam lembrar do Senhor Jesus, tá? E que vocês possam ter tido vitórias que vocês nem esperavam nesse dia, através da bondade de Deus. Porque diante do clamor que eu estava fazendo aqui, eu tive um dia abençoado, tá, gente? Eu acho que eu mostrei isso lá nas minhas redes sociais. E graças a Deus o Senhor foi conosco. Ele que programou tudo. Nós não fizemos nada, mas o Senhor fez por nós, tá? E aqui ele me deu uma resposta diante do clamor que eu estava fazendo com o Salmo 107, que eu vou ler um pedaço, um trecho dele aqui, e na sequência dos outros vídeos eu vou estar respondendo os comentários e trazendo a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Logicamente, eu levantei esse clamor em favor de petições pessoais que eu fiz e que, portanto, eu não poderia expô-las aqui para vocês, porque cada um tem as suas necessidades, as quais apresenta ao Senhor, né? Mas eu creio que a resposta do Senhor é para todas nós, tá? E diz assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Digam assim: andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou de suas tribulações. Esse aqui é a história do povo lá no deserto, né? Num período em que o povo ele estava vivendo por sua conta e risco, né? Fazendo o que eles achavam que era certo, né? E diante disso tudo, acontecem muitas coisas com eles. E essas coisas que aconteceram com eles se estendem até os dias de hoje, acontecendo com muitos de nós. Então, que a gente possa receber essa mensagem como uma libertação do Senhor, gratuita e misericordiosa para nós, né? E é muito bom saber que o Senhor ouve, tá? Que a gente não precisa buscar fora do entendimento de Deus, que a gente possa ter sabedoria de esperar nele. Diz assim: andaram então errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar, famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou de suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudessem morar. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, que todos nós possamos também dar graças ao Senhor pela bondade dele para conosco e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois saciou sua alma sedenta, o Senhor vai saciar a tua e a minha alma sedenta, por resposta, por caminhos que a gente nem sabe que existe, mas que vamos trilhar e que o Senhor já preparou para nos abençoar e nos dar vitória, tá? E encheu de bens a alma faminta. Muitas vezes a nossa alma nem é faminta de coisas materiais, outras sim, e vice-versa. Porém, às vezes a nossa fome, ela está no nosso espírito, né? Alguns se assentaram nas trevas. Esse é o lugar onde ficam as pessoas distantes dos caminhos de Deus. Porque não sou eu que estou dizendo, mas a palavra dele quem diz. Outras nas sombras da morte, a mesma coisa. Então, aqui, ó, distantes de Deus, assentados nas trevas, nas sombras da morte, presos em aflições e em correntes de ferro espiritual, tá, gente? E por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos, ou seja, você planta muito e colhe pouco, tá? Em várias circunstâncias, em várias coisas. E esses caíram, ou seja, eles não aguentam porque não houve quem os socorresse, tá? Então, eles fazem o quê? Se eles tiverem o insight da sabedoria neles, eles fazem o quê? Clamam ao Senhor na sua angústia. E o que Deus faz? O Senhor os livra de suas tribulações. Gente, não sou eu que estou falando, não sou eu que escrevi a Bíblia, tá? Mas
Deus me deu essa palavra e eu estou fazendo o cumprimento daquilo que Ele colocou no meu coração de compartilhar com a igreja, tá? Se o Senhor me chamou para isso, que assim seja, glória a Deus. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete, aquilo que Ele dirige, porque o tempo todo eu também peço a direção, que a gente possa sempre pedir direção também de Deus, antes de tomar qualquer decisão, né? De fazer qualquer coisa. E aí, o que Deus ainda faz? Além de socorrê-los, Ele quebra as correntes que os prendiam e deixa eles o quê? Livre. Que eles possam, daí o salmista lembra eles aqui, ó, que eles possam dar graças ao Senhor pela sua bondade e pelas maravilhas para com os filhos dos homens através do que Deus fez com eles, tá? Pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro que havia na mente, no coração, na alma, nos caminhos daquelas pessoas e também nos nossos, tá? Hoje em dia. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa de suas iniquidades, serão afligidos. Ou seja, ainda existe, tá? Ainda existe aqui um andamento, tá? Até os dias de hoje, que se a gente seguir no caminho insensato, tá? Num caminho de transgressão, por causa da nossa iniquidade, por causa da nossa desobediência, seremos o quê? Afligidos. Mas também Deus continua afirmando, tá? Que Ele, através do nosso clamor, Ele nos livrará. É promessa do Senhor, está na palavra dEle. Não fui eu que escrevi, nem você, mas ela está aqui para que a gente tenha livramento, que a gente possa voltar de onde a gente parou. Se a gente está parado no meio do nosso pecado, dos nossos erros, das nossas más escolhas, a gente possa voltar atrás, se arrepender, esperar no Senhor e Ele fará. Em nome de Jesus, que Deus esteja conosco. Então, a gente vai lá para a parte 2, eu vou falar mais um pouquinho aqui, porque é o Senhor que está dirigindo, né? Amém.